Olá, eu sou André Schuller, de São José da Coroa Grande, sou artesão. Eu vou mostrar para vocês outro trabalho que eu faço. São esses peixinhos de madeira aqui. Eita, vou pegar uma claridade boa aqui. Certo? Então, eu fiz para decoração. Então, aqui eles estão individuais no nylonzinho. Tem vários tamanhos. Aí depois de cortados, furados, lixados, furados, eu os pinto e vou fixar aqui na minha decoração no meu Airbnb e vou colocar à venda também esse material, certo? Esses aqui já são pintados, eu tenho aqui mais 200 e poucos para pintar, certo? Vou pintar esses aqui ainda, já estão lixados, estão praticamente prontos, só pintura. E vou mostrar como é que eu faço. Então eu tenho aqui já alguns moldes que eu fui fazendo, tem 5 moldes, 1, 2, 3, 4 e 5. Como eu comecei a fazer isso aqui? Comecei com esse aqui, peguei um moldezinho que eu tinha aqui de uma pecinha de gesso e copiei o desenho. Aí eu fui vendo a necessidade de mudar o formato também, de acordo com a madeira, né? Madeira mais larga, madeira mais fina. Aí fui aumentando e mudando também o desenho. Então a cauda que eu mudo bastante, mesmo com o molde eu faço a alteração da cauda sempre. E assim eu fui acabando criando novos modelos. Acabei criando novos modelos e diversifico assim a minha produção. E a cauda sempre fica diferente, porque eu uso o bico de um para formar a cauda do outro, certo? Eu vou fazer aqui, é cortado com serra tica-tico, lixa com a lixadeira elétrica, então bastante barulho, tá? Bastante barulho e sujeira. Depois eu faço o furo para passar a fiação, o fiozinho nylon, e ao final eu pinto. Tá? Então eu vou mostrar essa produção, como eu faço, e vou explicando, ok? Bom, vamos lá, agora eu vou mostrar como eu faço os peixinhos, certo? De acordo com o tipo da madeira, tá? Esse aqui é uma ripinha, eu vejo qual molde é mais apropriado, certo? Esse aqui, claro, vai ser pequenininho, vai ter uma madeirinha pequena. Porque aqui não está na posição legal para filmar, né? Mas vamos lá, vou colocar aqui no colo, só para mostrar como é que eu faço o desenho, tá? Aqui eu já cortei alguns nessa madeira, a filmagem deu errado, estou fazendo de novo, vamos lá. Então, eu não me preocupo muito com tá tudo igual, porque é artesanato, né? Então, eu coloco, aproveito aqui, digamos aqui, a madeira seria reta, né? Então, eu colocaria aqui, faria o risco. Passo as laterais, marco só o final aqui da cauda, tá? Não marco toda a cauda, só o final. Vou já explicar porquê. E aqui as lateraisinhas, certo? Por que eu marco só o final da cauda? Porque o bico desse peixe aqui vai servir para formar a nadadeira no final aqui. Eu aproveito mais a madeira, certo? Então eu aproveito mais a madeira e as caudas ficam sempre diferentes, nunca ficam iguais. É artesanato, né, gente? Artesanato tem que não pode ser tudo igualzinho, senão perde a graça. Então, às vezes, inverte o peixinho para mudar a nadadeira, fazer ela mais fina, mais grossa. E, às vezes, na hora de recortar também, eu não recorto exatamente na linha. Eu vou variando para facilitar o corte para dar essa variação, não ficar tudo igual. Porque se ficar tudo igual, fica até feinho, né? Porque perde a graça do negócio. Deixa de ser um artesanato, passa a ser uma linha industrial, que não é a ideia. Então, se é uma madeira um pouco mais larga, eu posso afastar mais também, deixar mais perto, mais fininha, mais grossa a cauda, certo? Você vai variando para fazer peixes diferentes, nunca fazer tudo igual. Aqui eu estou fazendo só alguns, só para ter modelo, tá? Quando eu faço esses peixinhos, eu faço por dia em torno de 60. Aqui eu vou cortar 3 deles só, tá? Desenhei 5, vou cortar 3 só para facilitar aqui a visão de como é feito. Não sei se dá para ver bem aí no vídeo, o formato. Na hora de recortar, como eu falei, eu mudo bastante coisa também, tá? Eu vou mudando o corte de acordo com a facilidade do corte, às vezes vai um pouquinho pro lado. Isso não afeta não, então às vezes muda a nadadeira, então quando muda a nadadeira, muda o bico do próximo peixe. Então eu vou fazendo umas variações para não ficar tudo igual, tá? Então agora é hora do barulho. Deixa eu
posicionar aqui para vocês verem. Pode afastar. Aqui é tudo na bancada na varanda, tá? Então não reparem não. Eu não tenho oficina montada, eu faço na varanda de casa. Ok? Vamos lá. Serra de Tico. Ok, então aqui cortei 3, certo? Pode ver, então, os 3 estão diferentes, nunca saem igual, de propósito, tá? Eu vou alterando, como eu disse. Então, dá uma diversidade na produção, tá? Agora, vou usar a lixadeira, faz bastante barulho, certo? Então, tem um tampãozinho aqui no ouvido, certo? Papel higiênico mesmo já resolve, abafa bastante. Já ajuda a preservar bastante a audição, certo? Então, agora barulho e sujeira. Com ferramentas rotativas você não usa luva, tá? Então, aqui é ferramenta rotativa. Onde eu apoio aqui, vou fazer aqui para facilitar a filmagem, tá? Fazendo na mão, eu vou filmar, vou lixar uma parte aqui. E a outra, isso aí é você, cara. Eu lixo as faces para deixar ela mais lisa, limpa, né, para receber pintura. Desculpa o tampão aqui que está parecendo feio, né? E depois eu faço o lixamento aqui das arestas e das imperfeições, tá?
E às vezes no lixamento também muda, tira algumas partes uns vincos muito salientes, vou alterando uma coisinha também, tá? E lixo também a parte onde não pegou a serra para limpar a madeira. Então com ferramenta rotativa você não usa luvas, tá? Então, proteção auricular beleza, mas luvas não, porque você acaba gerando risco para você mesmo. Agora vem a furação, pode ser feita essa furação também, mas com desgaste do lixamento às vezes varia o balanceamento do peso do peixinho, tá? Então como a cauda muda, o bico muda, eu altero muito, então a furação não vai ser no mesmo lugar sempre. Então, para ver mais ou menos onde, se eu furar muito para cá, ele vai inclinar. Se eu colocar muito para frente, ele vai subir, né? Então eu tento fazer uma pinça com 2 dedos, sem fazer muita pressão, para ver se ele vai jogar o peso. Então aqui eu vou ver mais ou menos onde pode fazer a furação. Ele movimentaria aqui certinamente. Aqui ele fica numa posição mais ou menos boa ao furo. Pego a furadeira, faço o furo aqui, coloco a madeirinha de apoio, certo? Fecho a broca aqui na furadeira. Aqui broca 4, 3, certo? Depois você está na sua atenção. Não precisa ficar perfeito no local, precisa melhorar um pouquinho para madeira, claro, né? Faz o furo, aí depois dá só tirar dos laçozinhos aqui com a lixa. E justamente se fizer o furo antes fica mais fácil, né? Por isso que eu tenho que estar ligando e ferrando toda hora aqui, mas isso não tem oficina. E agora a parte mais simples, né? Passar um nylon, fazer um lacinho para pendurar. Isso aqui pode ser parafusado na parede. Ultimamente estou fazendo esse modelo assim, certo? Então, o nylon para fazer pendurado, porque vou fazer decoração. Então, depois eu vou fazer vários mobilizinhos, tudo mais para fazer. A altura também vai variar bastante por conta da minha particularidade aqui. Eu quero fazer vários níveis. O telhado não é plano também. Não tem nada. Fez um peixinho. Agora é pintar, certo? Então a pintura leva 2 ou 3 mãos de tinta. Depende da tinta, depende da madeira em si. Eu vou pintar, eu pinto com pincel mesmo, que é coisa simples, pequena. Então eu aplico, como eu mostrei aqui já algumas cores, né? As cores que eu tenho disponível aqui em casa. Então, cores mais alegres de preferência. E essa branquinha aqui eu fiz um carimbinho com espuma. Fazer esse grafismo, é um grafismo indiano, se não me engano, uma vírgula, parece uma vírgulazinha. Aí eu carimbei, vou mostrar na sequência como fazer, tá? Vou pintar apenas um, tá? Não vou pintar a quantidade, porque é só para demonstrar como é feito, tá? Já concluo aqui o vídeo. Bom, vamos para a pintura, certo? Vou usar o laranja aqui, tá? Pincelzinho comum, pequeno, já que a peça é pequena, não tem necessidade de boa, não é? Eu já coloquei aqui um papelão para não estragar na mesa, certo? Então, pinta-se. Infelizmente, se suja, né? Não tem o que fazer. Essa tinta aqui precisaria de 2 mãos, eu não vou esperar e não vou fazer isso. É fácil de entender o processo, não tem mistério aqui nenhum.
Então, eu vou dar uma mão só, não vou nem esperar secar e vou dar carimbada com branquinho, tá? Porque aqui teria que esperar secar, virar para o outro lado, né? E daí esperar secar o outro lado, dar a segunda mão, vira de um lado para o outro e tal. Então aqui é mais para mostrar o exemplo. Esse aqui precisa de duas mãos, senão não vai ficar legal não. Então, tô tentando não me sujar aqui, vamos lá. Faço a pintura, dou essas duas mãos, espero secar. Faço quantidade sempre, né? Então tô fazendo só para isso, né? Esse aqui é o carimbinho, eu peguei uma espuminha de embalagem, veio acondicionado numa caixa. Fiz o recorte aqui com estilete e com um soldador de estanho. Isso aí derreter para ficar mais lisinho. Ela não está perfeita, já foi usada. Peguei um pouquinho de tinta aqui, como é só para dar essa carimbada na única peça, e ela não está nem seca ainda, né? Só não sabe como é que funciona. Coloquei um pouquinho de tinta esmalte branca na tampinha aqui. Aí eu, claro, quando tem quantidade maior, eu coloco um pouco mais de tinta. Só faço pegar a tinta na parte superior aqui do carimbo, né? Venho no peixinho já com a tinta seca, né? Não é o caso agora, então talvez eu misture e dou a carimbada. Como já está seco aqui, ela não está tão boa mas a ideia é não deixar ela perfeita não, tá? Então eu vou distribuindo o carimbo de acordo com a vontade, aleatório, certo? As carimbadas não saem iguais, tem que sair tudo diferente. Tento deixar o mais próximo da vírgula possível, fica as manchinhas que dão um diferencial. Ao final ainda, não fiz nem naqueles que já estão pintados, vou passar um verniz marítimo para evitar que ela desbote a tinta, tá? Então esse é o processo dos peixinhos. Aqui eu vou passar na madeira lá do telhado o fio, vou laçar simplesmente e deixar pendurado. Então vai ter vários tamanhos, várias cores. Acredito que vai ficar bonito, ok? Esse é o meu trabalho.